Olá, bem-vindos. Continuando na definição da nossa base de dados de engenharia, vamos abordar agora estruturas e roteiros. Arquivos, engenharia, opção roteiros/estruturas. Bem, tradicionalmente, os sistemas ERP tratam estruturas de produto e roteiros de fabricação como duas entidades distintas. A estrutura de produto representa uma entidade que define a composição do produto em termos de materiais, numa estrutura hierárquica, com relacionamento do tipo pai-filho ou pai-componente. Um código de item pai é composto por códigos de itens filhos em determinadas quantidades, que são compostos, por sua vez, de itens neto, e assim por diante. O roteiro de fabricação, por outro lado, é uma entidade que define a sequência operacional de um determinado item no chão de fábrica. Ele é composto por um conjunto de operações, cada qual executada em um determinado centro de trabalho, consumindo uma certa quantidade de recursos desse centro. O que une as duas entidades é o código do item. Assim, para um mesmo item fabricado, estará associado uma estrutura de produto e um roteiro de fabricação. Se você analisar bem em detalhes, você vai perceber claramente que não existe a menor razão para essa separação. Ambas as entidades descrevem a jornada que o material deve seguir através de operações na fábrica, até se transformar em algo que satisfaça as necessidades dos clientes. Portanto, qual a razão para essa segmentação? Na verdade, não existe nenhuma, né? Então, o Drummer ele foi projetado justamente para permitir uma criação conjunta das duas entidades. Então, ao descrever as operações necessárias para se produzir o item, você já vai identificando os materiais que são agregados em cada operação. Então, a forma de você criar roteiro e estrutura de produto, ela é sempre conjunta. Você define um roteiro e em cada operação desse roteiro você vai agregando os materiais. Então vamos ver como é que isso se processa aqui no Drummer. Então se eu pegar um roteiro previamente existente, por exemplo, esse código A1, então eu posso ver aqui claramente as operações do roteiro deste item. Cada operação dessa tem o detalhe aqui embaixo. Operação 10, onde é processada, os tempos. E nesta operação 10, eu posso vir aqui nesta guia de estrutura, e aqui eu vejo a composição do ponto de vista de materiais. Quais são os componentes, em que quantidades, que cada um desses componentes entra nessa operação 10 desse código de item aqui em cima. Da mesma forma, se eu pegar a operação 20, eu posso ter uma outra lista de componentes que são agregados nesta operação 20. Então, de uma forma geral, também a estrutura de produto e o processo de fabricação eles fazem parte da base de engenharia que se encontra dentro do ERP. Então, o processo de importação também traz para o Drummer essas informações lá do ERP. Agora, é muito comum dentro dos ERPs você ter a estrutura de produto sem necessariamente ter um roteiro de fabricação cadastrado para o mesmo item. Então, como existe a necessidade de você ter as duas coisas definidas de forma conjunta no Drummer, então o processo de interface ele faz uma validação. Quando ele importa os dados de estrutura e os dados de roteiros, então ele verifica se para o mesmo item ele possui as duas entidades. Caso exista uma estrutura de produto e não exista o roteiro de fabricação, o processo de interface cria um roteiro de forma automática, mesmo que seja um roteiro fictício. É uma operação padrão feita num centro de trabalho fictício, simplesmente para que possa existir essa entidade da operação, onde possa ser vinculado às relações de materiais. Então isso é uma obrigatoriedade dentro do Drummer. Então no processo de interface há essa checagem. Então veja, como é que isso se processa dentro do Drummer? Vamos incluir um roteiro para um item para o qual não exista nenhum roteiro previamente cadastrado. Então vamos chamar um código aqui, PA1000. Na hora que eu dou um Go, ele pesquisa os roteiros, nesse caso não existe nenhum roteiro. Então aqui agora está preparado para eu criar um novo roteiro para este item.
Eu posso criar o roteiro de duas formas. Ou eu vou inserindo cada uma das operações, cada uma das etapas, passo a passo, ou eu posso criar através de um processo de cópia. Então eu chamo um código aqui que exista um roteiro cadastrado e faço uma cópia informando o destino. Então é uma forma também bem interessante, bem flexível de você criar roteiros fazendo uma cópia de um item que tem um roteiro similar e aí você vai acertando aquelas diferenças, pura e simplesmente. Mas vamos voltar, vamos fazer um processo completo para nós entendermos o passo a passo. Então, eu vou criar uma nova operação. Então, quando eu crio uma nova operação, ele abre aqui o detalhe. Então, ele já vai numerando de 10 em 10. Então, eu tenho aqui operação 10. Claro, você pode mudar se você quiser. É uma sugestão de numeração, pulando de 10 em 10. Então, eu venho aqui, vou criar descrição usinar. Eu posso criar aqui o conceito de alternativa de roteiro. Para o mesmo item, eu posso ter vários roteiros alternativos diferentes. Isso te dá uma flexibilidade muito grande para você dizer, olha, o roteiro 1 ele passa por uma linha totalmente automática, o roteiro 2 ele passa por uma linha totalmente manual, ou um misto das duas, ou mesmo você pode ter um roteiro 2, que é a aquisição do item, ele é feito em terceiros, por exemplo. Então você pode criar roteiros totalmente alternativos e dentro de um mesmo roteiro você pode criar uma alternativa para uma determinada operação. Então eu posso ter a operação 10, alternativa de operação 1 e a operação 10, alternativa 2. Neste caso eu posso definir centros de trabalho diferentes para aquela mesma operação. Então o sistema ele permite os dois conceitos, criar um roteiro totalmente independente, totalmente diferente, e dentro de um mesmo roteiro criar uma alternativa para determinada operação. Mas vamos lá então, eu criei aqui a alternativa 1 de roteiro, alternativa 1 da operação 10. Agora eu defino qual que é o centro de trabalho, qual que é o grupo de máquinas, né, que essa operação é executada. Então aqui eu já defini previamente todos os meus centros de trabalho, então eu posso verificar onde eu vou executar essa operação. Digamos que eu vou executar neste grupo de tornos controle numérico. Então ele trouxe aqui. O que eu defino agora do ponto de vista de tempos? Então eu tenho basicamente dois tempos que precisam ser definidos. O tempo de preparação e o tempo de execução. O tempo de preparação é aquele tempo que você gasta para fazer o setup da máquina. Ou seja, trocar dispositivo, trocar ferramental, deixar a máquina pronta para operar. Então digamos que aqui eu gaste 1 hora para fazer a preparação do equipamento. E aqui eu coloco o tempo de execução. No caso, tempo de execução, você pode cadastrar no sistema de 3 formas distintas. Ou você coloca o tempo por peça, ou você coloca a produtividade horária, quantas peças por hora, ou, em determinadas situações, você define um tempo para produzir um determinado lote. É muito comum ter essas situações na prática, que você fala assim, olha, eu carrego um determinado forno, por exemplo, e esse forno ali, ele cabe em 20 peças. E eles têm que ficar processando no forno um tempo de 5 horas. Então esse tempo, ele é fixo, independente se você carrega o forno com 1, com 5, com 20 peças, tem que permanecer aquelas 5 horas lá dentro. Então é uma forma de você cadastrar um tempo por lote. Então como é que a gente define isso? Nós definimos no tipo da unidade aqui, ó. Então pode ser unidade, lote ou taxa de produção. Você tem as 3 formas de cadastrar um tempo de execução para uma determinada operação. Então neste caso aqui, se vocês definirem lote, nós temos que definir aqui embaixo qual que é o tamanho do lote. No caso aqui, vamos definir por unidade, e aqui eu defino então, por exemplo, 1 minuto por peça. Como é que eu sei que isso daqui é 1 minuto? Eu também defino aqui embaixo a unidade do tempo de execução. Pode ser hora, minuto ou segundo. Então vamos definir aqui minuto. Muito bem. Definir tempos de preparação e execução.
para a máquina. E aqui eu tenho que definir também quanto de mão de obra que eu gasto para executar essa operação, do ponto de vista de preparação e execução. Então, aqui embaixo eu coloco a equipe envolvida. Então, digamos que eu tenha uma pessoa executando a preparação da máquina e eu preciso de uma pessoa não tempo integral para fazer o controle da execução, só para ver se a máquina está funcionando ou não. Então, eu posso colocar uma fração. Vamos dizer assim, eu posso colocar meia pessoa aqui durante o tempo de execução da máquina. Então, durante aquele minuto de execução, eu preciso de uma pessoa só 50% do tempo aqui. Então, veja, esses são os tempos que normalmente eu cadastro para uma determinada operação. Preparação, execução, sendo que a execução eu posso definir qual que é a unidade de tempo, hora, minuto, segundo. Preparação é sempre colocado em horas ou fração de hora. Tempo de execução eu defino a unidade e defino o tipo. Se é peças por hora, se é minutos ou horas por peça, ou se é um tempo para um determinado lote. Então, aqui eu cadastrei esses tempos aqui. E a partir desse ponto, eu já posso salvar a operação. Então, veja, quais são os dados básicos que precisam ser cadastrados aqui? A operação, o centro de trabalho e os tempos de máquina e mão de obra, sendo que mão de obra nós definimos como equipe, tanto de preparação quanto de execução. Existe uma série de outros parâmetros aqui, ó, que podem ser cadastrados para essa operação, que nós vamos ver em outros módulos, em outros momentos, que é um detalhamento necessário para determinadas características de programação. O que é importante nesse momento aqui é nós entendermos a sequência que nós estamos cadastrando a operação, e agora, nesta operação 10, como é que eu vinculo a estrutura de produto? Então, eu venho nesta guia aqui de estrutura, e aqui que eu vou montar a composição de materiais. Quais são os materiais que são agregados nesta operação 10? Então, veja só, eu vou incluir um componente aqui, ó. Então, quando eu incluo o componente, eu informo aqui qual que é o código do componente. Então, digamos que vai entrar a matéria-prima W2, numa quantidade de uma unidade dessa matéria-prima para cada unidade deste pai aqui. Qual é o fator de perda? Posso definir aqui uma efetividade ou um limite de efetividade e pronto. Vou salvar aqui, ó. Então, ele cadastrou o componente W2. Vamos cadastrar mais um aqui. Além do componente W2, ele vai o componente fabricado, o 1. E vai numa quantidade aqui de 2 unidades. Da mesma forma, coloquei esses campos aqui e salvo. Vocês vão perceber também que é possível cadastrar itens alternativos, mas isso vai ser fruto de um outro vídeo aqui, com as características mais complexas dos roteiros e estruturas. Hoje nós estamos focando a parte básica da estrutura e do roteiro. Muito bem, cadastrei aqui 2 componentes aqui para essa estrutura. De uma forma geral, eu tenho agora pronto este roteiro e a estrutura de produto vinculada. Muito bem, eu consigo consultar isso aqui de uma forma mais gráfica. Por exemplo, eu venho aqui em Arquivos, Engenharia. Eu tenho uma consulta aqui muito interessante, que é esta rede produto-processo. Então, ele mostra a união das duas entidades. Então, se eu pegar aquele conjunto lá, PA1000, eu posso visualizar agora como é que ficou a minha estrutura mais o roteiro. Então, veja, aqui eu tenho meu produto acabado, a operação que eu criei. Nesta operação, eu criei 2 componentes, vocês lembram? Olha lá, na operação 10, 2 componentes aqui. W2. Na rede, eu vejo exatamente isso, o W2 pendurado na operação 10. Só que o 1 é um componente fabricado, que por sua vez já tinha um roteiro pré-definido.
Então eu posso abrir de forma múltipla aqui, ó. Eu posso visualizar qual que é o roteiro que já estava cadastrado para o componente fabricado U1. Esse componente W2 ele é comprado, então aparece essa simbologia aqui de um triângulozinho. Quando o componente é fabricado, aparece essa simbologia aqui, um organograma, né, dizendo que existe componentes abaixo dele. Então aqui eu tenho o roteiro do conjunto ou do item semi-acabado U1. Tem essas 3 operações e na operação 10 está me entrando esse item comprado W2, que por sua vez tem alternativas. Esse símbolozinho aqui, que parece um A no meio aqui, está dizendo, olha, como alternativa desse componente comprado W2, eu tenho esses 2 componentes aqui embaixo. Então, é claro, isso daqui já foi montado previamente. Se eu vir no roteiro aqui chamar o roteiro do componente U1, então ele vai me trazer exatamente aquilo que eu estou visualizando na rede. Está vendo? Eu tenho as 3 operações, na operação 10 eu tenho o componente W2 como estrutura, e essa estrutura aqui tem 2 alternativas aqui embaixo. Ok? Da mesma forma eu poderia ter feito aqui, vamos dizer que tem aqui uma consulta, eu quero consultar o item, eu posso fazer essa navegação através dessa tela aqui, caiu lá no código do item, vocês estão vendo? São formas de navegar de uma tela para outra. Então eu tenho o roteiro, eu tenho a rede do componente que eu estava lá em cima, né? E o cadastro do item aqui. Muito bem, uma outra forma de eu fazer essa consulta, digamos que eu queira visualizar só essas ligações de estrutura aqui. Eu quero visualizar da mesma forma que eu estaria visualizando dentro do RP. Nós temos uma outra consulta aqui em engenharia, que nós chamamos explosão e implosão de estruturas. Então aqui é uma forma de eu visualizar só as ligações de estrutura. Então se eu chamar o meu componente, lá, o meu produto acabado, o PA1000, qual a diferença aqui? Então ele está visualizando assim, olha, nesse produto acabado, né, eu tenho o componente U1, que é um componente fabricado, que por sua vez consome o item W2 que é comprado. Ele está no nível 2 da estrutura, tá vendo? Então é um componente filho de quem? Do U1. E no mesmo nível 1 aqui do produto acabado, eu tenho também o componente W2. Então o W2 é um item comprado que aparece 2 vezes na estrutura desse produto acabado. Ele aparece ligado imediatamente abaixo dele e aparece ligado a um componente filho desse daqui. Então o W2 aparece como filho e aparece como neto desse produto acabado aqui. Então esse é o conceito de ligação de estrutura multiníveis. Eu posso visualizar aqui só nível imediato. Quando eu dou o Go, olha lá, só o primeiro nível. Então são formas de eu visualizar a estrutura. Da mesma forma, essa consulta aqui é muito interessante também, que ele permite que você faça uma implosão. Aqui nós estamos fazendo uma explosão, mas eu poderia fazer o contrário. Eu poderia chamar, por exemplo, o W2 e pedir para ele me listar aonde que esse W2 ele é utilizado. Nível único. Olha lá, então ele é usado diretamente em todos esses componentes. E eu posso também fazer a implosão nível múltiplo. Não, implosão nível múltiplo. Dá o Go. Então ele vai dizendo aqui, olha, esse componente W2 ele entra no semi-acabado U1, que por sua vez entra em todos esses produtos acabados aqui, tá vendo? Então você tem as 2 formas de visualizar somente a estrutura de produto. Agora, o que é mais interessante, até compatível com aquilo que eu falei da engenharia conjunta, é nós estamos visualizando dessa forma, né? Então, isso daqui é uma estrutura que eu acabei de criar, um roteiro para o PA1000. Como ele tem um componente que já tinha um roteiro também, ele já fez a ligação, multiníveis. Se eu pegar um outro item acabado aqui que eu já tinha previamente cadastrado, esse já tem uma estrutura mais complexa, vocês estão vendo? Eu tenho o produto acabado aqui,
E eu posso ir fechando aqui, tá vendo? Ó? Ele tem duas operações, operação 10 e operação 20. Esse é o roteiro do produto acabado. Na operação 10, quais são os componentes que eu estou agregando aqui? Ó? Eu tenho 4 componentes na ligação de estrutura aqui, do produto acabado, que entram na operação 10. Esses 4 componentes. Na operação 20, tem uma matéria-prima Z1. E assim vai. Aqui eu estou mostrando o exemplo, então, de um encadeamento da estrutura de produto. Então, veja só, pessoal. Nós começamos aqui no roteiro. Okay? O roteiro é o ponto de partida para a criação das operações, da sequência que a peça passa pela fábrica, cada operação sendo executada num centro de trabalho, e quais os materiais que você agrega em cada operação. Okay? Vou pegar aquele produto de novo, o PA1000. Criei, nesse caso, uma única operação, passando por esse centro de trabalho, que agrega esses materiais aqui. Então, aqui está a forma que nós cadastramos a parte de roteiros e estruturas, sempre de uma forma conjunta. Também como resultado desse cadastramento todo, uma consulta que é muito interessante aqui da engenharia é você dizer assim, quais são as operações que são processadas num determinado centro de trabalho? É claro, esses roteiros são criados de forma individual. Para cada item, você vai lá e cria o seu roteiro. No final, você pode verificar assim, poxa, então eu quero ver agora todas as operações que são executadas num determinado centro de trabalho. Então, se eu pegar aquele centro de trabalho lá que eu tinha criado, o CNC 01, quem que é processado aqui? Só existe uma operação, que é do produto acabado PA1000, foi exatamente a que eu criei. Na alternativa 1 de roteiro, operação 10, passa então por esse centro de trabalho. Se eu pegar um outro aqui que já tinha cadastrado, por exemplo, MA, aqui eu já tenho várias operações de vários produtos ou itens diferentes que são processados neste centro de trabalho. Então, uma consulta bastante interessante que você tem, pelo fato de você já ter definido agora os seus roteiros de fabricação e suas ligações de estrutura de produto. Muito bem, voltando um pouquinho aqui no roteiro, então veja, como eu tinha comentado com vocês, existe uma série de informações adicionais que são também muito importantes e nós vamos estar detalhando isso em momentos oportunos. Então agora vale a pena mencionar um ponto também que é bastante utilizado, e para isso vamos pegar aqui um outro roteiro aqui mais complexo que eu tenho cadastrado, por exemplo, esse componente aqui, o 1. Então esse componente 1 aqui ele tem 3 operações. Então está dizendo aqui, a primeira operação era executada no centro de trabalho GT. Se eu acessar o centro de trabalho GT, eu posso ver aqui claramente que ele possui 5 recursos. Então, é aquela condição que você tem 5 recursos similares agrupados no centro de trabalho GT. Muito bem, voltando aqui no roteiro, quando eu defini essa operação 10 desse componente 1 aqui, passando pelo GT, eu tenho a definição de recursos válidos aqui. Isso é uma coisa muito interessante no Drummer, que você consegue dizer, por exemplo, olha, quando eu estou definindo o roteiro desse item, nessa operação 10, passando por esse centro de trabalho, eu tenho aqui 5 possibilidades de execução. Eu posso passar por qualquer uma dessas 5 máquinas. Então, o sistema ele já deixa essa guia montada aqui com todos os recursos daquele centro de trabalho GT, e você pode dizer aqui quais são válidos para executar aquela determinada operação. Isso é muito útil, por exemplo, vamos dar um exemplo assim que é comum aqui, que acontecer. Eu tenho uma operação que é executada num centro de trabalho que é um grupo de injetoras. Muito bem. Para fazer o processo de injeção, eu preciso de um molde.
né, que é o dispositivo que vai lá na injetora, que faz a conformação lá daquele item injetado. Então, é muito comum você ter o molde que cabe em determinadas injetoras. Ele vai melhor numa injetora e vai pior numa outra. Então, você pode definir daquele grupo de injetoras quais são aqueles que o molde daquela peça cabe. Então, poderia dizer assim, ó, cabe nessa máquina aqui e nessa máquina aqui. Então, isso permite que você crie as várias alternativas de onde aquela operação pode ser executada. É muito interessante isso, que vocês vão ver depois aí no processo de programação, que é uma forma de você definir recursos válidos, né, alternativas para executar aquela determinada operação. Então, por isso que é sempre interessante você agrupar todas as máquinas similares no mesmo centro de trabalho, porque aqui no roteiro você tem essa possibilidade de definir quais são os recursos válidos para executar essa operação desse componente aqui em cima. Inclusive definindo tempos diferentes. Você pode falar, poxa, mas quando eu coloco esse molde naquela injetora lá, a preparação dela é menor, é um tempo menor do que aquele meu padrão. Então eu tenho os tempos padrão definido na operação, e quando eu defino a relação de recursos válidos, eu posso até colocar tempos diferenciados, tanto de preparação quanto de execução. Isso aqui também te dá uma flexibilidade muito grande na hora de definir alternativas. Então veja, você tem alternativa de roteiro, você tem alternativa de operação, mas no final das contas, só essa característica aqui de poder definir recursos válidos, agrupando várias máquinas num único centro de trabalho e podendo definir o que é válido naquela operação, já te dá uma flexibilidade muito grande para você definir alternativas de execução daquela operação. Então é um recurso bastante importante, bastante interessante aqui, que eu achei importante a gente detalhar neste primeiro vídeo aqui. Então, em próximos vídeos, nós vamos estar detalhando essas outras informações aqui relacionadas a recursos secundários, restrições secundárias, parte de redução de preparação, que é toda uma lógica para dizer qual que é o melhor sequenciamento do ponto de vista de setups. Isso, como eu falei, é fruto de outros vídeos. Ok? Então, veja, passamos aqui pela sequência básica de cadastramento de um roteiro e as ligações de estrutura em cada uma das operações. Então, este foi o objetivo desse primeiro vídeo aqui, dar essa visão geral do que é o roteiro de fabricação, do que é a estrutura de produto, como isso se processa dentro do Drummer. Ok? Muito bem, pessoal. Por hoje é só e até a próxima, então.